Boa noite, irmãos. Graça e paz. Muito obrigado, equipe. Sucesso essa equipe, irmãos. Só vai melhorar. Só está melhorando cada dia mais. Músicos cheios do Espírito Santo. Cheios da palavra de Deus. Ministros de louvor. Com habilidade celestial. Amém. Obrigado, Pai. Cantores, músicos, instrumentistas, artífices. Obrigado, Senhor, pela sua palavra. Sua palavra é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Amém. A palavra de Deus é a verdade. Há poder na palavra de Deus. A palavra de Deus funciona. Amém? Graças a Deus. Nosso Deus é bom. Nós temos um bom Pai, irmãos. Aleluia. Abra, por favor, a sua Bíblia em Mateus, capítulo 16. Aleluia. Oh, aleluia. Glória, 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 glória a Deus. Oh, aleluia. Antigamente a gente ouvia mais as folhinhas passando, aí a gente era o sinal. As folhinhas acabaram de passar, chegou. Mas agora todo mundo só... Aí não ouve mais a folhinha passando, né, irmão? Tem que ser mais ou menos pelo tempo. Então, Mateus capítulo 16, irmãos, abra lá no verso, a partir do verso 13. Um texto que todos conhecem, graças a Deus, mas a palavra é viva e ela é eficaz e mais cortante que qualquer espada de dois gumes e apta para discernir os ossos do coração e dividir alma e espírito e juntas e medulas. Não é bem nessa ordem, mas foi dito. Então, indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão, Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissesse ser ele o Cristo. Amém? Aleluia. Eu estava estudando esse texto, irmãos, e esmiuçando cada versículo desse, e eu vi aqui alguns contrastes em cada parte desse texto, é interessante. Contraste sobre a perspectiva humana e a perspectiva divina, como nós podemos ficar limitados na nossa visão em algumas coisas do ponto de vista humano, se a gente não olhar do ponto de vista divino, do ponto de vista espiritual. Se a gente ficar apenas no ponto de vista natural, apenas na realidade natural. Existe uma realidade espiritual também. Amém? Nós precisamos estar atentos a essa realidade espiritual que está disponível para nós. Amém, queridos? E eu ouvindo aqui a canção, quando cantaram, sai da tua tenda e olha para as estrelas, ó filho meu. Nós precisamos sair da nossa tenda, amém? Sair dessa tendinha aqui e olhar para o Todo-Poderoso, para o Maravilhoso, para o Glorioso, para o Grande Eu Sou, o Criador dos céus e da terra, o nosso Deus, o nosso Pai, para nós desfrutarmos da sua bondade, da sua graça. E aqui, amado, no primeiro contraste que eu percebi aqui, no versículo 13, você pode deixar a tua Bíblia aberta nesse texto, nós vamos estar lendo esse texto também, vamos ficar aqui meditando um pouco nela, e o Espírito vai estar falando aos nossos corações, em nome de Jesus. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem?
Aqui primeiro, amado, a gente vê em Cesareia de Filipe, essa cidade, antes ela era conhecida por Panias. Ela era conhecida por Panias porque eles acreditavam que lá onde havia uma caverna profunda, e que essa caverna também ela era fonte da água do Jordão, então dava vários pensamentos a respeito disso. Também nessa caverna havia nascido o pão, o Deus Pão, o grande Deus da natureza. Então, antes dela ser chamada de Cesareia de Filipe, nós estamos aqui só contextualizando, para você estar entendendo algumas coisas, era chamada Panias essa cidade, não Cesareia de Filipe. Depois, Filipe, filho do Herodes o Grande, ele mudou o nome dessa região para Cesareia de Filipe. Interessante, irmãos, porque Jesus levou os discípulos ali, né, justamente para contrastar a primeira coisa que a gente vê, o templo dos homens e o templo de Deus. Porque ali naquela região era uma região, um território coberto de templos antigos, de culto a Baal, de culto à idolatria. E também foram ali que foram criados um templo, um grande templo de mármore pelo o rei Herodes o Grande. Ele construiu um grande templo de mármore que era suntuoso, que era fabuloso e que chamava a atenção das pessoas. E esse templo de mármore era a divindade de César, né? Era para cultuar a divindade de César. Interessante que também ali havia várias estátuas, esculturas de deuses gregos. Se você já viu uma estátua dos gregos, desde daquele tempo, é fabuloso como eles construíam aquelas com tanta perfeição, com tanta proximidade de um corpo humano. E eu estou chamando a tua atenção para isso, porque eu fiquei meditando sobre esse texto e vendo Jesus leva os seus discípulos para um local, uma região, onde ele separou apenas os discípulos dele para estar naquela região onde estava repleta de templos, repleta de idolatria, repleta de deuses pagãos, de cultos a Baal, de esculturas dos gregos, de templos suntuosos, de mármore, aquele mármore, né, branco, grandioso, maravilhoso para a época. É interessante que a gente vê essas coisas maravilhosas daquela época, porque desde aquela época os homens conseguiam grandes construções. E eu me lembrei que a gente começou, irmãos, justamente num templo desse. Quem lembra? Essa igreja começou num templo de mármore branco, grande mármore, aquela coisa suntuosa, grande, né? E depois eu ficava pensando, por que Deus está colocando a gente aqui para estar contemplando essa coisa grandiosa? E Deus, Jesus, ele coloca os discípulos naquela região, naquele ambiente cheio de idolatria, cheio de templos, para confrontar justamente onde está o contraste. Jesus é o templo de Deus, o templo do Espírito Santo de Deus. Está comigo? Jesus, o templo do Espírito Santo de Deus, um simples homem, né, vendo a humanidade de Jesus, diante daquela coisa suntuosa. E, de repente, as pessoas, elas ficam maravilhadas com o natural e não conseguem contemplar o espiritual, não conseguem contemplar o poder de Deus que estava ali, Jesus Cristo. O poder de Deus estava ali em Jesus Cristo. E Jesus leva justamente para confrontar os discípulos e mostrar aos discípulos, olha só, todos esses templos, todos esses ídolos, né, que as pessoas veem. Então, no segundo versículo 13, na segunda parte desse versículo 13, eu também vejo aqui o segundo contraste que Jesus mostra e chama a atenção dos discípulos para que eles vissem a perspectiva do povo, qual era a visão do povo com relação ao povo natural e com relação aos discípulos, como os discípulos viam. Veja que ele perguntou aos seus discípulos, parte B do versículo 13, Jesus perguntou aos seus discípulos, quem diz o povo ser o Filho do Homem? O que diz o povo? O povo lá fora. O que o povo diz de nós, de cristãos? Né? O que o povo, ele perguntou, o que o povo lá está dizendo de Jesus Cristo? Eles não entendem. Nós entendemos. Nós cremos. Nós conhecemos o sobrenatural. Amém? E ele pergunta, o que dizem o povo? O que o povo está dizendo a meu respeito? Então eles falaram, uns dizem, no verso 14 vem a resposta, olha lá, e eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Então a perspectiva do povo, o povo estava vendo ele como João Batista. É interessante porque tem
religiões ainda hoje que acreditam que João Batista era a reencarnação de Jesus Cristo. Como é que João Batista seria a reencarnação de Jesus Cristo se João Batista nasceu 6 meses antes de Jesus? Não é verdade? Não conhece a Bíblia, né, irmão? Falsas doutrinas. Então, eles acreditavam que seria João Batista a reencarnação de Jesus. Então, estavam comparando Jesus com João Batista, como a importância que eles davam a João Batista. Essa é a visão do povo. Essa é a visão do povo lá fora acerca de Jesus. Essa é uma visão natural. Então, um contraste de uma visão natural com a visão espiritual. Amém? Na perspectiva. E Elias, ele era considerado o maior dos profetas. Então, eles consideravam Jesus, comparavam Jesus com Elias, porque Elias estava no topo dos profetas. Ele era o príncipe da linha profética. Então, eles achavam que Jesus, ele era o precursor do Messias. Eles ainda não tinham entendimento de quem era Jesus. Amém, irmão? Amém. Tem muita gente que está dentro da igreja e ainda não tem o entendimento de quem é Jesus, irmãos. Mas você sabe que a Bíblia, a palavra de Deus, ela é poderosa, a palavra de Deus, ela é verdade. E a partir do momento que nós nos expomos à palavra, ouvimos a palavra, ela vai gerar fé no nosso coração, vai gerar entendimento, vai gerar revelação, vai trazer o conhecimento de Deus para nós. Aleluia! Então aquele povo via, tanto Elias quanto também o profeta Jeremias, eles acreditavam que Jeremias, no exílio, havia tirado a arca e o altar do incenso e escondido no Monte Nebo. E que, nas proximidades da chegada do Messias, Jeremias voltaria e devolveria a glória de Deus, devolveria aqueles utensílios e a glória de Deus voltaria para o povo. Então, por isso que eles comparavam com o profeta Jeremias, eles comparavam com o profeta Elias, eles comparavam com João. Eles estavam colocando Jesus no alto nível, dentro do entendimento deles, no nível patamar. Então, mas só que, independente dessa categoria humana, dessa categorização que nós precisamos entender, e olha que interessante, lá no templo que nós estávamos, no templo ecumênico, onde nós começamos as nossas reuniões, não que nós fizéssemos parte daquilo, mas nós estávamos ali pela questão do local. Amém? Interessante, irmãos, porque quando o Senhor nos conduziu para estarmos ali, eu ainda estava quebrando algumas religiosidades na minha mente, porque eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Dentro de um local onde algumas pessoas não iam, justamente por preconceito, e depois venceram esse preconceito e começaram a frequentar ali, e visitar. E naquele local onde nós começamos as nossas reuniões, ali acontecia salvação, ali acontecia batismo no Espírito Santo, ali acontecia curas. Temos testemunhas de novo nascimento, temos testemunhas de batismo no Espírito Santo, temos testemunhas de pessoas que foram curadas naquele lugar. Amém? Então, irmãos, veja que Jesus, agora que me veio esse texto, eu falei, rapaz, agora que eu estudei esse texto, Jesus fez a mesma coisa. Ele levou os discípulos dele lá para um local, uma região cheia de idolatria, de templos, de ídolos. Por quê, irmão? Não é isso de fora que nos contamina. Amém? Mas é o que sai do coração do homem, que diz a palavra de Deus. Então, amados, essa categorização dos homens, de colocar Jesus dentro de um título, mas o que eu queria falar sobre aquele lugar, era que naquele lugar existem fotos, eu não sei se vocês já visitaram ali, já entraram por ali, vocês já entraram lá? Lá na pirâmide, já rodaram na pirâmide? Então, aí tem uma galeria de fotos lá, tem uma galeria, e onde eles colocam Jesus como mais um daqueles homens. Eles colocam Jesus como outros homens históricos, como... Não me lembro agora, nem lembro mais daqueles caras. Porque nem se compara. Entendeu? Eles colocam, na visão deles, Jesus era mais um como aqueles outros homens comuns. Então, essa é a concepção do povo. Essa é a forma como o povo vê. E eles achavam que ali eles estavam dando alto título para Jesus. Eles achavam que eles estavam exaltando a Jesus daquela maneira. Mas vós, Jesus pergunta no verso 15, mas vós discípulos, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Para nós, quem é Jesus? Amém? Quem é Jesus para mim? Aleluia! Uma religião evangélica? Quem é Jesus? Uma igreja, uma denominação? Quem é Jesus para mim? Você conhece Jesus? Amém. Aleluia!
Ou você só ouviu falar de Jesus? Você só conhece um Jesus histórico? Jesus ele estava perguntando para os discípulos, amados, porque ele queria saber se havia alguém que poderia entendê-lo. Ele queria saber se havia alguém ali que continuaria o trabalho do reino. Ele queria saber que quando ele já estava próximo, o contexto aqui estava próximo de Jesus ser crucificado. Então Jesus queria saber se ali havia entre os discípulos alguém que poderia dar continuidade ao trabalho do reino. Ele queria saber se ele estava sendo compreendido sobre aquilo que ele estava ensinando, se as pessoas estavam conhecendo a verdade, ou pelo menos vislumbrando algo sobre a verdade. Era isso que Jesus estava incentivando os seus discípulos a despertar. Ele queria ver, deixa-me ver se tem alguém aqui que entende alguma coisa. Aleluia. Nós sabemos, irmãos, que nós estamos num tempo que muitas pessoas ainda estão aquém do conhecimento de quem é Deus, o Todo-Poderoso. Conhece algumas escrituras apenas do ponto de vista histórico, teológico, de informação, e não do conhecimento de quem é Jesus. Então, amados, o cristianismo, nós nunca vamos conhecer algo sobre Jesus. Nós precisamos conhecer Jesus. Eu preciso prosseguir em conhecer Jesus. Eu preciso prosseguir no alvo em conhecer Jesus. Nós não temos a plenitude do conhecimento. Nós precisamos prosseguir em conhecer Jesus. Amém? Eu creio que Jesus está perguntando para nós, irmãos, o que você pensa a meu respeito? O que você pensa a respeito de Jesus? Qual é o teu relacionamento com Jesus? Qual é o teu relacionamento com o Senhor? Como você tem se relacionado com Jesus? Como uma religião? Alguns dias? Uma vez na semana? Como? Como tem sido o teu tempo com o Senhor? No verso 16, irmãos, tem a resposta que é nossa, que pelo menos tem que ser nossa, ou pelo menos de alguns já foram, amém? Porque quando chegou a revelação, você se tornou um cristão. Ele disse no verso 16, respondendo Simão, Pedro, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, tu és o ungido de Deus. O ungido de Deus, naquela época, eles tinham entendimento do que era ungido, porque só se ungiam com óleo reis e profetas. Jesus era o ungido de Deus. Jesus, o Cristo, significa o ungido. No grego, Cristo significava ungido. Messias, no hebraico, significava o Messias no hebraico. Então, Pedro estava falando, você é o Messias, você é o ungido de Deus, você é o Rei divino de Deus. Aleluia. Aleluia. Ele é o Rei. Ele é o nosso Rei. Ele é o nosso Senhor. Jesus. Ele foi ungido por Deus para ser o nosso Rei. Oh, glória a Deus. Aleluia. Oh, Pai bom. No terceiro contraste, no verso 17, irmãos, nós temos aqui outro contraste que eu estava vendo. Então, Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. O meu Pai é que te revelou. Você não está aprendendo, você não está aqui para aprender, para ter uma informação. Não foi carne e sangue, ou seja, uma outra contraposição. Não foi uma informação humana, mas foi uma revelação divina. Não foi uma informação humana, não foi apenas um estudo. Não foi porque alguém te disse lá na tua classe de história de que veio um homem chamado Jesus e que estabeleceu a religião cristianismo e que morreu na cruz. Não, não foi um homem que disse para você, não foi a carne e o sangue, não foi porque você leu um livro de alguém e que estava lá escrito, olha, existiu Jesus Cristo que morreu na cruz e que foi sepultado e que ressuscitou. Bem-aventurado Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne,
não foi o sangue, não foi o homem, não foi porque você estudou muito, porque você é um cara muito sabido, não foi por causa disso, não é porque você se dedica muito a ler, não foi nada disso. Bem-aventurado você é, Simão, mas foi porque o meu Pai, Ele te revelou, Ele te mostrou, Ele te revelou o que estava oculto, Ele tornou descoberto, Ele trouxe à luz aquilo que você não via, aquilo que você não entendia. Bem-aventurado porque foi uma revelação divina, não foi uma informação humana. Aleluia, aleluia. Nós precisamos da revelação divina. Nós precisamos sair da nossa tenda, da cacholinha da humanidade, de ficar preso apenas no natural, apenas contemplando as belezas do natural, ter algo muito mais belo, algo mais profundo, algo mais poderoso, algo mais maravilhoso, que precisa ser conhecido, degustado, que precisa ser envolvido na nossa vida. Aleluia! Quem é Jesus para você? Mateus capítulo 11, 27, pode ficar aí, eu vou ler para você, amém? Ele diz, tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Oh, glória! Aleluia! O Filho nos revelou o Pai. O Pai nos revelou o Filho. Oh, glória a Deus. Nós temos a revelação do céu, do autor e consumador da nossa fé, do Todo-Poderoso, do Deus vivo, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Nós temos a revelação. Nós não temos a informação. Por isso, nós somos o povo mais feliz dessa terra. Por isso, nós somos cheios da alegria do Senhor, do amor do Pai, porque nós não temos apenas uma informação religiosa. Nós não temos apenas um conhecimento limitado na nossa mente, na nossa tenda, mas nós podemos sair da nossa tenda e contemplar o Todo-Poderoso, o maravilhoso, o grande eu sou. Aleluia! Somente a revelação divina, irmãos, é que nos faz conhecer realmente quem é Jesus. Somente um tempo de meditação, de comunhão, de envolvimento com o Espírito Divino, com a palavra dEle, é que nos faz conhecer de fato quem é Jesus. Jó falou, antes eu te ouvia, antes eu te conhecia, de ouvir, né? De ouvir falar, mas hoje eu te conheço. Glória a Deus. A palavra de Deus, ela é viva, as escrituras são vivas. Quando eu li esse texto, depois que eu nasci de novo, eu falei, mas é isso mesmo. Antes eu conhecia Jesus, porque eu fui nascido numa religião, eu fui doutrinado por uma religião, falando que Jesus nasceu de Maria, e que Jesus morreu na cruz, e que Jesus era da Páscoa, dos ovinhos de Páscoa, e que coisa mais linda. Mas um dia eu nasci de novo, e eu conheci Jesus, o verdadeiro. Aleluia! Glória a Deus. Eu olhando, lendo essas coisas todas e ficando maravilhado com isso, e disse aqui que Napoleão Bonaparte, Napoleão falou, eu conheço os homens, e Jesus Cristo é mais que um homem. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! Eu estou aqui imaginando Jesus, aquele homem Jesus, diante daqueles templos, diante daquela suntuosidade de mármore, e ele mostrando para os seus discípulos, né? E falando para os discípulos, olha aqui, esses ídolos, que é isso? Essas pedras, não ficará pedra sobre pedra. E ele se mostrando para eles, quem diz o povo que eu sou? E o povo, vendo os milagres e os sinais, e ainda não entendiam, mesmo diante dos sinais, das obras de Deus através de Jesus Cristo, eles não entendiam quem era Jesus. Eles comparavam Jesus como qualquer outro homem, atribuíam a Jesus apenas um título. Amém. Jesus não é um título. Aleluia. Então,
Aqui no verso 18 nós temos o quarto contraste, a pedra e a rocha. Também eu te digo, versículo 18, que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tu és Pedro. Aí vai aquela discussão, tu és o Petros, uma pedra, uma pequena pedra, e sobre esta pedra, esta rocha, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E ele fala que Petras, metaforicamente falando, significa homem como uma rocha, por razão de sua firmeza e força de espírito. Então, a força do teu espírito, o teu homem interior, o poder que está dentro de você, da convicção, do conhecimento de quem é Deus, de quem é Jesus Cristo. Quem é a pedra? Quem é a rocha? Pedro! Será que Jesus estava falando que seria sobre um homem que ele estabeleceria a sua igreja? Sim ou não? Sim e não. Sim, porque ele concedeu a Pedro autoridade como apóstolo, apostólica na igreja primitiva. É interessante que você precisa entender uma coisa. Deus, ele só faz algo, ele opera algo através do homem nessa terra. A terra ele deu aos homens. Amém? Então Deus, ele é um Deus legal. Ele não é ilegal. Ele só vai agir através de mim e de você, se você permitir. Amém. Satanás é um ilegal. Mas Satanás, ele age através dos homens. Na verdade, ele já está legal, porque o homem traiu a Deus e deu e concedeu domínio a Satanás. Mas então, Deus resgatou isso através de Jesus Cristo, o domínio que estava em Satanás, ou seja, o domínio deste mundo. Ele é o Deus deste mundo, mas não é o seu Deus. Amém. Satanás não é o seu Deus. Amém. Aleluia! Você foi comprado pelo preço de sangue, você foi resgatado pelo preço da morte de cruz, você pertence a Deus agora. Então você agora tem comunhão com Deus. Então Deus vai operar nesta terra através de quem? De nós. Aleluia! Então, Deus concede a autoridade apostólica aos apóstolos, à igreja do Senhor, na igreja primitiva. Não que ele estabeleceu Pedro como papa. Entendeu? Isso é uma outra doutrina errada que faz confusão na mente das pessoas. Amém? Então, afirmação sobre a rocha. Pode colocar aquela imagem, por favor? Essa imagem, essa é uma imagem que eu vi procurando sobre a pedra angular. Jesus é a pedra angular. Interessante, né, essa pedra angular, desse formato. Quem tem de pedra angular? Arquiteto, engenheiro. A pedra angular. Eu achei interessante essa pedra angular, porque é o fundamento, a pedra fundamental, utilizada nas antigas construções, era pedra de esquina, por isso de esquina, onde as demais pedras, tu és pedra, pequena pedra, onde as demais pedras vão sendo encaixadas, vão sendo para edificação da igreja, a minha igreja. Você está olhando só com seus olhos naturais ou está com seus olhos espirituais abertos? Então, Jesus, a pedra de esquina, vai construindo a sua igreja com pequenas pedras, que de repente se torna um templo maravilhoso, um templo suntuoso. Então, Jesus é essa pedra angular, a pedra que os construtores rejeitaram. Então, quando você vê um edifício desse, você não está vendo mais a areia, nem a brita, nem o tijolo. Você não está vendo mais nada. Você não está vendo as pequenas pedras mais. Se tornaram um com a pedra de esquina, com a pedra fundamental. As pequenas pedras se tornaram um com a pedra de esquina. Alguns pegaram, outros ainda vão pegar no ano que vem. Outros, quem sabe, com mais jejum e oração depois da vigília.
pode ser que chegue a revelação para você. Então, alguns, você era uma pedra, um tijolo, uma pequena pedra, mas se juntou à rocha, a pedra de esquina, ao fundamento, à base. Sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Edificarei a minha igreja. A pedra rejeitada, que é a pedra angular. Em Mateus capítulo 21, 42. Fique aí, não saia. Permaneça nesse mesmo texto. Ele diz, perguntou-lhe Jesus, nunca leste nas Escrituras, Salmo 118, 22, ele estava falando sobre esse salmo. Você nunca leu na Escritura a pedra que os construtores rejeitaram? Essa veio a ser a principal pedra angular. Essa pedra que os construtores rejeitaram. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Jesus Cristo é a pedra angular. Jesus Cristo, o único e grande alicerce da igreja. Jesus Cristo é que é a pedra angular. Jesus Cristo é que é a base, Jesus Cristo é o fundamento, Jesus Cristo é a palavra, Jesus Cristo é onde as pequenas pedras se juntam e fica o edifício completo, tudo junto e tudo misturado, e se torna um só, e ninguém vê mais você, só vê Ele, a igreja do Senhor. Nós estamos falando de contraposições, trazendo à sua memória o que nós começamos a falar. Uma perspectiva natural das coisas, uma perspectiva espiritual das coisas. Você entender que você pode ficar limitado dentro da sua tendinha aí, só olhando a perspectiva natural das coisas e confortado nesse plano religioso. Ou você pode olhar por uma perspectiva espiritual e compreender o maior, o Todo-Poderoso. Jesus Cristo ensinando diante de templos suntuosos e Ele falando, eu sou o templo do Deus vivo. Aleluia! Quem é Jesus para você? Você conhece Jesus? Você conhece Jesus? Em 1 Coríntios capítulo 3, verso 11, Paulo disse, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, qual é Jesus Cristo. Cristo edificará a sua igreja sobre a verdade da confissão feita por Pedro e os demais discípulos. Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus é a pedra angular. A partir dessa confissão de fé, há poder na palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade. A partir da confissão de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, você se aglomera, você se torna uma pedrinha dessa na construção da igreja. A partir do momento que você creu com a palavra no seu coração e confessou Jesus como o Cristo, o Filho de Deus, você, juntou na base, juntou na pedra angular, para se tornar um edifício. A minha igreja, a minha igreja, a minha igreja não é uma denominação, uma placa denominacional. A minha igreja não é um prédio, o maior que ele seja, a minha igreja, aleluia, a minha igreja é aquela que está unida nele, aquela que conhece quem ele é, aquele que tem o entendimento de quem é ele. Essa é a minha igreja. Pedro também, ele declarou que Jesus era a pedra viva, eleita e preciosa, a pedra que os edificadores reprovaram. Pedro também falou isso em 1 Pedro capítulo 2, a partir do verso 5 até o verso 8 em diante. Pedro falou que Jesus era a pedra eleita, a pedra preciosa, a pedra angular, a pedra que os construtores rejeitaram. Eles rejeitaram a principal pedra para a edificação da igreja do Senhor. Sem aquele fundamento, sem aquela pedra, sem Jesus Cristo, não tem igreja. Desmorona. É apenas uma religião. Desmorona, cai, sucumbe. Mas quando ele é a base, quando ele é o fundamento, e você está nele, e está sendo construído nele, você está sendo construído nele, vem a argamassa, e vai lá o pedreiro e vai passando, até você se tornar um com ele, que você não vê mais a pedrinha, você só vê o edifício, você só vê a igreja, um só. A igreja é o corpo de Cristo, Jesus é a cabeça. Aleluia! Interessante que Daniel também falou
Daniel, o profeta Daniel, ele falou lá naquela revelação que ele teve da grande estátua que representava os grandes impérios, e ele fala lá no verso 34 e no verso 35 do capítulo 2 de Daniel, ele disse assim que quando estava olhando, quando ele teve uma visão, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos e feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. A pedra. Uma pedra. Desmoronou aquela visão que ele tinha, Daniel teve, dos impérios. No verso 35 ele complementa, então foi juntamente esmiuçado. Quem conhece esse texto dos impérios que ele está profetizando? Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio. E o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua, se tornou em grande montanha que encheu toda a terra. A pedra, a rocha, Jesus Cristo, destruiu os impérios ímpios. A pedra. A mesma pedra que Davi usou para destruir Golias. A pedra. 1 Samuel, capítulo 17, verso 49, diz, Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra. E com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. A pedra, o fundamento, a rocha, a pedra de esquina, a pedra angular. Aqueles que estão fundamentados na pedra não sucumbirão, não cairão. É por isso, então, que no quinto contraste, nós vemos no verso 18, ele fala também, eu te digo, que tu és Pedro, e sobre esta pedra edifica a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Igreja, eclésia, uma assembleia escolhida. É uma assembleia escolhida. A eclésia, a igreja, são os escolhidos. Não são uma reunião de um prédio. São os do Senhor, que fazem parte da igreja, que são um com Ele, são um com o Senhor. Então ele fala, essa assembleia, essa eclésia, refere-se a toda a companhia dos fiéis, inclui toda alma, todo espírito regenerado, todo aquele que nasceu de novo. Todo aquele que nasceu de novo. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno não prevalecerão. Não é contra aquela igreja denominacional, não é contra a igreja prédio, é contra essa eclésia, contra o espírito regenerado, contra os remanescentes. Não prevalecerão. As portas do inferno, elas até derrubam alguns que caíram por falsas doutrinas, pela mentira, pelo engano, alguns que trazem escândalo, ou seja, então não é a respeito disso, porque Jesus disse que haveria escândalos, Jesus disse que alguns decairiam da fé, Jesus falou, a palavra está escrita, está dizendo que haverá apostasia, aqueles que se afastarão da fé, mas as trevas, o inferno, ela não vai prevalecer contra a igreja do Senhor, aqueles que conhecem o Senhor, aqueles que têm a revelação de quem é o Senhor, aqueles que permanecem no Senhor, aqueles que não se deixam levar pelas coisas deste mundo. Você está comigo, irmão? Você está entendendo como é importante você conhecer a Jesus Cristo, você saber de fato quem é Jesus Cristo, não ser um mero frequentador de igreja, não ser um mero religioso que serve nos departamentos, mas você entender por que eu estou fazendo isso, para quem que eu estou fazendo, a quem eu estou servindo, a quem eu devo obediência, a quem eu devo satisfação da minha vida. Aleluia! Não é o pastor Wellington, não é o Ministério Verbo da Vida, a Ele, Jesus Cristo. Se você está nele, você está
envolvido com Ele. Você é a igreja, você está envolvido nele. Então, ele está falando, a igreja não será destruída, porque haverá um remanescente de crentes que desfrutarão da graça, que desfrutarão da sabedoria, que desfrutarão do poder soberano de Deus, operando na sua vida. Aleluia! Que vão permanecer fiel e vão experimentar a comunhão com o Pai, a comunhão com o Senhor, o senhorio de Cristo e o poder do Espírito Santo. Essa é a igreja, dentro de uma igreja denominacional. É essa igreja que conhece o Senhor. O povo que conhece o seu Deus faz proezas. Esse é o povo que está na base, no fundamento. Você conhece Jesus? Amém. Como tem sua vida, o seu relacionamento com Jesus? Meramente, esporadicamente, quando dá vontade, quando é da sua vontade, do seu querer, ou quando alguém cobrou você para estar presente numa escala, ou você realmente entende quem você é, o que você está fazendo aqui, por que você entregou a sua vida para Ele. Qual é o seu compromisso com Ele? O seu compromisso é com Ele ou com os seus afazeres, ou com a sua vida, ou com o seu querer, ou com a sua mente? Você conhece Jesus? Se você conhece Jesus, você entende que a sua vida não lhe pertence mais. Aleluia! Se você conhece Jesus, você ama a palavra do Senhor, você quer a palavra do Senhor, você quer prosseguir em conhecer o Senhor, porque você sabe que não se limita às coisas deste mundo. Aleluia! Oh, louvado seja o nome do Senhor. Glória, glória e glória a Deus. Então, amados, se a gente sabe que nós somos igreja, se a gente sabe que a gente tem a comunhão com o santo, essa é a igreja genuína, esse é o povo genuíno, esse é o povo que prevalece sobre todo, esse é o povo que não retrocede, esse é o povo que não sucumbe, esse é o povo que não se move pela alma, esse é o povo que não se move pelo que vê, nem pelo que sente, nem pelo que ouve, esse é o povo que não se abate, que não se abala, esse é o povo que não desiste, que não para. Essa é a igreja que está envolvida com Ele, que conhece o seu Deus e faz proezas. Sai da sua tenda, sai da caixinha, da cachola, do nível do seu entendimento natural. Vai além do que Ele é. Aleluia! O sexto contraste, verso 19. As chaves da autoridade versus as chaves do senhorio. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Você precisa agitar o seu espírito de vez em quando. Quando a tua mente está travada, tipo deu aquele bug, entendeu? Você precisa dar um Ctrl+Del para reiniciar o HD, para ela, as chaves do reino. Oh, aleluia. Não, vou te dar uma chave de uma igreja, começa um ponto de pregação ali. Não é isso, não é para isso. Dar-te-ei as chaves do reino. As chaves do reino são as chaves do reino. Não são as chaves da morte e da eternidade, porque essa pertence ao Senhor, ao senhorio. Mas as chaves do reino é para você repreender o pecado. Você tem isso. Se você é a igreja do Senhor, se você entende que é a igreja, se você tem a revelação que você é a igreja, você tem as chaves do reino. Você tem o poder para a autoridade. As chaves do reino são a autoridade que Deus delegou à igreja para abrir a porta dos reinos para os pecadores, para dominar as forças demoníacas e libertar os cativos. Você não é um mero obreiro da igreja, verbo da vida, que só frequenta os cultos de vez em quando e vai em algumas ações evangelísticas. Para falar, você vai crendo na palavra de Deus que diz: eu te dei as chaves do rei, a salvação e o perdão aos pecados. Aqueles que se arrependerem e crerem, confiada é o evangelho do reino, a palavra que nós recebemos, a palavra que nós cremos, que temos crido. A palavra que nós temos crido, Jesus. São Pedro.
Tem poder na palavra de Deus. Tem um poder na palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade. Há poder nessa palavra. Salmo 107 diz que Ele enviou a sua palavra e os curou. Enviou a sua palavra e os curou. Quando chega a revelação, olha, o povo pensa que Jesus é mais um na multidão, ou alguém que se sobressaiu entre os profetas. Não. Tu és o Cristo, o ungido, o Filho do Deus vivo. Darei as chaves do reino dos céus para você. Quando Ele dá as chaves do reino, não é interessante isso? E o que você desligar na terra, será desligado nos céus. Que autoridade, que poder. O que nós estamos fazendo com isso? Deus está chamando a nossa atenção. Deus está nos ensinando algo. Amém? Deus está abrindo os nossos olhos para o entendimento daquilo que nós não podemos retroceder, daquilo que nós não podemos abrir mão. Amém? Eu te dei as chaves do reino. Eu te dei o poder para desligares na terra e desligares nos céus. Mediante essa palavra de confissão, há poder. Quando você crê na palavra que chegou no seu espírito e você libera a palavra, ela vai se manifestar. Ela vai operar. Diz que todos os crentes podem profetizar. Não significa que você é profeta, mas todos podem profetizar. Nós temos o ensinamento de que nós devemos orar em línguas, devemos treinar o nosso espírito, orando em línguas, devemos renovar a nossa mente com a palavra de Deus, para nós pensarmos como Cristo, termos a mente de Cristo. Cristo não estava limitado naquele ambiente de idolatria, de grandes suntuosos. Ele estava querendo trazer a atenção deles para um outro ambiente espiritual. Aleluia! Amém. Jesus estava querendo trazê-los para um ambiente espiritual e falou, dar-te-ei as chaves. E Pedro recebeu as chaves. Pedro recebeu a autoridade. Quando chegou o batismo no Espírito Santo, em Atos do capítulo 2, que eles foram batizados no Espírito Santo, 120 pessoas. Aí, alguns escarnecedores falaram, não, eles estão embriagados. Quando falaram isso, que eles estavam embriagados, quando eles blasfemaram contra o Espírito Santo de Deus, Pedro se levantou e os 11 discípulos, ei, varões, preste atenção. Aleluia. Preste atenção que eu vou falar para vocês agora. E ele começa a falar, o Cristo, o Filho do Deus vivo, a pedra que vocês rejeitaram, aqueles que vocês crucificaram, Jesus, o Filho de Deus, o Cristo. Amém. E quando ele prega Jesus, que é esta pedra, esta palavra, que ele pregou com convicção. Ei, você conhece Jesus? Se você conhece Jesus, você vai pregar com convicção. Você não vai pregar uma religião. Venha para a minha igreja. Pastor, por favor, vem cá, prega para ele aqui. Não, o que é isso? Você tem a convicção. Você tem o conhecimento. Você conhece Jesus ou só conhece o pastor? Ou você só conhece o Jesus que o pastor te falou? Você precisa conhecer Jesus. A sua fé está pequena ainda, você precisa conhecer Jesus. Pedro falou para aquele povo. 3.000 pessoas se converteram. Ele abriu os céus, a porta, o reino. Ele estava com a chave do reino. Ele abriu. Porque ele pregou, porque ele conhecia o Senhor. Porque ele teve a revelação do Pai. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Ele não pregou porque ele aprendeu na sinagoga. Ele pregou porque ele conhecia o Rei. Se você pregar conhecendo o Rei, eles vão se tornar indesculpáveis. Por quê? Porque quando você prega conhecendo o Rei queima dentro de você. O seu espírito, o seu coração arde, porque você sabe que no testemunho do Espírito dentro de você, que é verdade o que está sendo dito. Você sabe que é verdade o que está sendo dito.
Acaso, quando Jesus andou, quando ele ressuscitou e andava com os discípulos no caminho de Emaús, os discípulos falaram: acaso o nosso coração não ardia quando ele falava? Se você é da igreja do Senhor e você está conectado naquela pedra angular, você arde, você queima, você está vivo, você deseja, você não é um pedaço de estátua. Aleluia! Pedro pregou, 3.000 se converteram. Depois Pedro pregou de novo, 5.000 se converteram. Depois Pedro pregou e todo mundo foi batizado no Espírito Santo. Porque ele conhecia Jesus, ele conhecia o que a igreja hoje está fazendo. Está conhecendo uma religião, está conhecendo um momento num culto, mas está deixando de conhecer a Jesus o Cristo. Se nós conhecermos a Jesus o Cristo, é logo que vai chegar 3.000, 5.000, 10.000, quantos mil for. Nós precisamos prosseguir em conhecer o Senhor. E não apenas frequentar alguns cultos, como se estivesse prestando contas a Deus ou a alguém. Você está comigo? A nossa mentalidade precisa ser renovada. A quem temos prestado conta das nossas vidas? A quem nós temos conhecido de fato? Você está comigo? Eu acho que é uma palavra para a nossa reflexão. Eu estou incluído nisso. Amém? Porque eu fui o primeiro a estar meditando, estudando, esmiuçando a palavra e vendo essas coisas. Eu falei: Senhor, o que o Senhor quer falar comigo? Agora, irmãos, existem momentos que a palavra de Deus, ela chega no seu espírito como revelação e ela sai da sua boca com tanta convicção, sem estimular, nem sem gritar, mas ela chega com a convicção, apenas um sinal, um calor, um queimando, e você libera a palavra. Quando você libera é porque você tem fé, porque a fé declara, a fé não se cala. Se você não está conseguindo declarar, é porque você está sendo oprimido. Vem cá que eu vou orar por você. Você está oprimido por Satanás. Você não está deixando, você não está declarando as coisas que Deus quer que você declare. Você está oprimido, você não está reconhecendo quem é o seu Deus. Pedro declarou: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo. Se você não está declarando, é porque você não tem fé. Você não conhece o seu Deus. E o Satanás, o príncipe deste século, está dominando você e você não sabe. Você não tem a revelação ainda que você é a igreja do Senhor, que você é um com Ele, e que o Espírito dele habita em você, e que o maior é aquele que habita em você, e não aquele que está no mundo. Então, às vezes, você está numa reunião de oração e está orando assim. Que tipo de oração é essa? Você é zen agora? É budista? Você é filho de Deus. Você é cristão. Os cristãos vivos, eles gritam. Eles oram em língua. Os vivos, eles se sacodem. Ou você é apenas um religioso que está apenas ouvindo no campo da sua mente. Agita! E rompe com essa estrutura que é pó. Agita o seu homem interior, quem você é de fato. Quando você começar a agitar o seu espírito, meu querido, os rios de água viva vão começar a borbulhar de dentro de você. Quando você praticar esses princípios simples, elementares que nós ensinamos aqui, ora em línguas, ora em línguas, ora em línguas. Não é fazer barulho, é você orar com entendimento. É você entender o que a Escritura diz. Aquele que ora em línguas, ele fala não aos homens, mas a Deus. Deus o entende. Nem a sua mente entende. Agora, se você está assim, ó, um culto de oração, eu acho que você está na UTI espiritual. Já deveria ter subido. Chama os coveiros. Você é filho. Você é vivo. Você tem o Espírito do Deus vivo. Você tem o Espírito do Deus vivo. Você tem o Espírito do Todo-Poderoso que habita em você. Maior é aquele que habita em você. Saia da sua tenda e olhe para quem você é nele. No Todo-Poderoso, o Criador do universo, dos céus e da terra. Jesus estava mostrando: ei, isso aqui não é nada, isso aqui não é nada, isso aqui não é nada. Se a sua visão está se limitando a isso aqui,
entendeu? Se a sua visão se limita a isso aqui, meu irmão, não é nada. A palavra que nós temos, a palavra que está dentro de nós. Se chegou revelação para você, se você estudou 2 anos no Rema, escola de ministros, escola de missões, foi para as nações, voltou, foi de novo e voltou, e está querendo ir de novo e ainda não voltou. Você precisa saber que o maior habita em você. Você precisa viver essa fé genuína, abrir tua boca para esse mundo. Quando chegou a nota dentro de você, libera. Já chegaram notas para mim que eu liberei e vi. Quem lembra do Bruno e da Fátima? Bruno e Fátima de Taguatinga. Quem lembra que Bruno e Fátima de Taguatinga batizaram conosco? Quem lembra que quando eles estavam batizando eu falei, eu vejo uma criança. É uma palavra que foi liberada do Espírito de Deus. Eu simplesmente criei e falei. Quem liberou a palavra? Deus. Ele colocou no seu coração para você liberar, trazer a existência. Trouxe a existência. Aleluia. Aconteceu. Eu estava dando aula, ele mandou para mim, assim que nasceu o bebê, ele mandou para mim as fotos do bebê. Pastor, nasceu, tal. Naquele dia, quem estava no batismo, quando eu declarei, todos se regozijaram. Por quê? Porque houve um testemunho do Espírito Santo de Deus no nosso espírito, da alegria daquela palavra que era uma profecia. Era uma palavra liberada do céu para o acontecimento. Todos podem profetizar. Aleluia. Eu estou falando, eu falei, não, acho que o tema desse texto deve ser contrastes. Mas quando chega no final, não é contrastes, é o poder da palavra. Porque o poder da palavra, quando Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, nasceu a igreja. Amém. Sobre esta palavra, a minha igreja vai nascer. É sobre esta palavra que todos aqueles que confessam Jesus como Cristo, que nascem para o reino e fazem parte da igreja do Senhor, da Assembleia, da Eclésia. O outro acontecimento que também chegou no meu espírito, chegou numa reunião de pastores, um pedido de oração para a irmã do pastor Johnson, lá de Ceilândia. E era na reunião do WhatsApp ali, do grupo de pastores. Aí ele lançou que ela estava em situação de risco de morte, era situação já tchau. E na hora que eu vi aquilo, me veio uma palavra. Na hora que veio a palavra, eu liberei a palavra. Não foi uma confissão de fé apenas. Entende? Eu liberei a palavra. Sexta-feira ela estava aí. Ela falou, não, eu quero conhecer quem é o pastor, porque o pastor Jesus me falou, eu quero conhecer quem é o pastor. Não, o pastor é o Senhor. Ele liberou a palavra. Ele só precisa que você coopere com o Espírito Santo e libere a palavra que ele coloca no seu coração. Traga a existência. Traga a existência. A palavra que ele colocar no seu coração. Não titubia, não deixa o diabo roubar. Aleluia. Tudo isso para a gente chegar nisso. A palavra de Deus é poderosa. A palavra de Deus é poderosa. A palavra de Deus é a verdade. Aleluia. A palavra de Deus é a verdade. Glória a Deus. A palavra dele é a verdade. A palavra dele é a verdade. Ele vela para cumprir a sua palavra. Ele vela para cumprir a sua palavra. Terça-feira nós estávamos orando aqui em línguas. E de repente a Juscelia começou a orar em línguas. E aí veio uma nota de uma palavra para mim. Quando ela passou o microfone para mim, eu liberei aquela palavra que estava dentro de mim. Pernas crescendo. Braços crescendo. Você pensa que a gente está brincando de ser crente? Você pensa que a gente não está orando com fé? Você pensa que a oração não é eficaz? As chaves foi nos dadas. Nós estamos utilizando essas chaves. Não é porque você não viu que Deus parou de operar. Não, Ele continua operando. No final do culto, a Alexandra veio para mim sem saber de nada. Falou para mim, pastor, olha, eu tive uma visão. E a visão foi em encontro daquilo que o senhor estava falando. Do que o senhor passou a declarar. Eu estava vendo tudo aquilo acontecendo no reino do Espírito. Oh, glória a Deus! Oh, aleluia! Mal sabia ela que eu já tinha, antes de vir para o culto, também
Uma pessoa tinha me ligado e me contado sobre algo que está para acontecer aqui. Ou, na verdade, já aconteceu. No reino do Espírito, já aconteceu. Você precisa ficar conectado, você precisa ficar ligado. Não venha para o culto de qualquer jeito. Não venha como um ser natural. Você é espiritual, você é filho de Deus, você está ligado à pedra angular. Não venha natural. Sai da tua tenda, ó filho meu, e olha para as estrelas que você não consegue contar. De repente, vai acontecer, querido. De repente, se 2 de vós ligares, será ligado. Se 2 de vós desligares, será desligado. Se 2 de vós, vai acontecer. Uma vez, ainda quando eu estava trabalhando, servindo no evangelismo, e aí nós fomos evangelizar, e de repente veio a nota, aí pediram para eu ministrar uma palavra. Aí eu falei, amém. Eu não conhecia a palavra revelada na época ainda, mas naquela hora que nós descemos do carro, que ia subir, entrar no apartamento da pessoa, aí eu falei, a Bíblia diz que se 2 concordarem, concorda? Concordo, eu concordo, concordamos. Fechou. Veio no meu espírito, simples, uma notinha, sabe, irmãos? O que eu estou falando para vocês é uma notinha. Se você está conectado no espírito, vai vir uma nota no seu espírito. E você precisa crer nessa nota. E liberar essa nota, confiando em Deus. Você não precisa ver o espetacular agora. Você simplesmente libera confiando. E acontece. Naquela hora eu falei, eu concordo que hoje é noite de salvação. Amém? Eu concordo. Chegamos, a pessoa nasceu de novo. Amém. Se converteu. Mas porque houve uma nota, sabe, irmãos? Eu sei que tem momentos porque Deus sabe o tempo e a hora daquela pessoa. Ele sabe quando aquela pessoa vai receber, ele sabe quando aquela pessoa vai abrir o coração, ele sabe quando ela vai aceitar. Você está comigo? Amém. Mas ele nos chamou para semear a palavra. Todos quantos crerem, receberão e se converterão. Não é por força, não é por violência, mas é pelo meu Espírito. Quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. Quem vai revelar dentro da pessoa é o Espírito Santo de Deus. Não sou eu que ligo o Espírito. Agora vai acontecer, agora não acontece. Não é isso. Amém? Ele me deu autoridade para operar pelo Espírito. O Espírito, ele se move para um fim proveitoso. Os dons são do Espírito Santo, não é do homem. Os dons são do Espírito Santo, não é do homem. Os dons são do Espírito Santo, não é do homem. O Espírito Santo se move com os dons para um fim proveitoso, quando Ele quer fazer. O que eu estou chamando a sua atenção é que nós, como igreja, temos que estar conectados, conscientes disso. Eu vou para um culto de milagres hoje. Hoje eu vou para um culto de milagres. Milagres vão acontecer, salvação, libertação, cura, câncer vai sumir, tumores vai desaparecer. Eu quero dizer para você que tem pessoas aqui dando testemunho de curas que já aconteceram no corpo dela. Pessoas já falaram para nós, pessoas que recém chegaram aqui, que já receberam cura. Então não é porque não saiu na Rede Globo ou na Record que não está acontecendo. Está. Amém, amado? Eu quero chamar a sua atenção. Fique atento, fique conectado. Nós não estamos brincando de igreja. O Senhor está operando em nosso meio. Ele está se manifestando em nosso meio. Aleluia! Crê somente. É interessante que no culto de quinta-feira, Dona Duda, sem saber de nada, ministrando a palavra, começa a falar as mesmas coisas. Quem está falando é Deus. Deus está falando por meio de nós, de cada um de nós. Isso sem contar que no período da oração, Luciane estava orando e começou a liberar palavras. Eu falei, é Deus falando. Aí a Yara pegou, eita, Deus continuou confirmando. Você está comigo, irmão? Nós precisamos estar conectados, atentos ao que o Espírito do Senhor está falando na igreja. Fique atento ao que o Espírito do Senhor está falando na igreja. Amém? Venha para o culto com essa expectativa, com essa atenção. O nosso Deus, Ele não está dormindo. Ele não mudou. Ele está só desejando que você libere a palavra. Ele vai usar você. Amém, amado? Não fique esperando o pastor, não. É você mesmo. É você. De repente ele, pá, uma palavra.
Mas você tem que saber que é dele. A glória é dele, a honra é dele. Cuidado. Guarde o seu coração. Amém? Cuidado, cuidado, cuidado. Amém? Palavra da salvação. Obrigado, Pai, pela sua palavra, porque ela é a verdade. E o Senhor nos faz esmiuçar esse texto todo, só para dizer, só para chamar a nossa atenção. A minha palavra é a verdade. A minha palavra funciona. Aleluia. Glória a Deus. Tudo que nós declararmos crendo em nome de Jesus Cristo vai acontecer. Vai acontecer. Amém. Eu quero fazer um convite para você que ainda não confessou Jesus como Senhor da sua vida. Se chegou no seu espírito essa revelação de que Jesus é o Cristo, Jesus é o Filho de Deus, não é uma religião, se chegou no seu espírito isso, no seu coração, que Jesus não é uma religião, mas chegou a revelação de que Jesus é o Filho de Deus, eu convido você para vir aqui na frente para fazer a confissão de fé, não aqui, mas lá na sala reservada, para que você tenha essa experiência do novo nascimento e receba Jesus como o Senhor da sua vida, Ele entre na sua vida e você se torne uma nova criatura e você faça parte de uma pedra viva que compõe o edifício da igreja de Jesus Cristo. Você entendeu que você é uma igreja? Amém. Nós somos o corpo de Cristo, estamos nesse ambiente de Cristo. Amém? Amém? Todos crentes, todos nascidos de Deus, todos já confessaram Jesus como Senhor? Amém. Tem uma oportunidade para você que é crente e precisa ser batizado no Espírito Santo, orar em outras línguas, com a evidência bíblica de orar em outras línguas. Você recebe pela fé, assim como você recebeu Jesus como Senhor da sua vida. Você precisa ser batizado no Espírito Santo, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Porque quando você é cheio do Espírito Santo, você vai entrar numa nova fase da sua vida espiritual. Você vai entrar num novo ambiente espiritual de maior comunhão, de maior intimidade, onde os dons do Espírito Santo vão começar a operar na sua vida. Amém? Deus está operando lá fora, quando nós anunciarmos com convicção. Amém, amado? Amém. Todos crentes, todos batizados, todos oram em línguas. Então pratique para você fluir nisso. Amém? Você não é um religioso. Nós não estamos aqui fazendo seguidores do verbo da vida. Amém? Amém? Nós não estamos fazendo seguidores do verbo Brasília Asa Sul. Amém? Amém? Nós não estamos fazendo seguidores, nós estamos apresentando o reino dos céus. É chegado para vós o reino dos céus. Se creres, verás a glória de Deus. Jesus. Tem alguém precisando de alguma oração da concordância da igreja contra doença, enfermidade? Por favor, pode vir.